Muito bem. Vamos lá. É o seguinte, na última aula, nós estávamos falando sobre teorias evolucionistas, tá? Falando sobre fixismo, lamarquismo, darwinismo, né? E nós fomos até a página 513. Então, a gente começou falando sobre o fixismo, né? A ideia de que as espécies elas não evoluem, de que elas são criadas do jeito que estão, né? De modo que elas não vão se modificando com o passar do tempo. Ou pode até ir se modificando, mas elas não dão origem a novas espécies, né? Elas não evoluem. Então, essa seria uma ideia inicial, né? Que estaria ali ligada à religiosidade também, de uma galera que estava vinculada, de certo modo, à igreja. Logo a seguir, a gente tem o lamarquismo, né? Aí você tem o Lamarck ali trazendo principalmente dois pontos que sustentam a sua teoria. O primeiro ponto é a lei do uso-desuso, ou seja, quanto mais o indivíduo ele utiliza determinada parte do corpo, ele se desenvolve, essa parte se desenvolve, e quanto menos ele utiliza determinada parte do corpo, mais essa parte atrofia e ela pode desaparecer com o passar do tempo. O negócio é que essa ideia seria uma ideia mais basal em relação à evolução, né? Uma ideia mais simples do que a que é apoiada pelo Darwin mais adiante. Ah, tá. Além da lei do uso-desuso, o Lamarck ele traz também a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou lei da herança dos caracteres adquiridos, mesma coisa, que é que essas características que elas são desenvolvidas ou atrofiadas, elas vão passando de geração em geração. O Lamarck entendia que esse mecanismo acontecia, mas ele não sabia como acontecia. Esse que é um ponto. Aí observe, o Lamarck ele entendia que o meio ambiente era como se fosse assim um substrato que permitia que as características fossem se desenvolvendo a partir dele. Mas eram os indivíduos que controlavam essas características que iam se modificando. Ou seja, diante da necessidade, o indivíduo conseguia desenvolver sua característica ou negligenciar uma determinada característica, né? Ou seja, era diante da sua vontade. Mais adiante, a gente tem o Darwin, né? Chegando no ano que o Lamarck publica a sua ideia, né? Lei dos caracteres adquiridos, lei do uso-desuso. No ano que o Lamarck publica suas ideias, o Darwin nasce. Então, o Darwin é de um tempo um pouquinho à frente do Lamarck. O Darwin, ele publica suas ideias sobre evolução. A gente já falou sobre a viagem de Darwin, né, a bordo da embarcação Beagle, ao redor do mundo durante 5 anos. Beleza, anota um monte de coisas, relações entre os seres vivos, características entre seres vivos, padrões que ele observa, né, que fazem com que na mente dele os indivíduos eles devem ter uma ancestralidade comum. Essa seria a primeira ideia que sustenta o que a gente chama de darwinismo. Ancestralidade comum. Ou seja, todo ser vivo compartilha de alguma forma um mesmo ancestral. Tá? Nós teremos, inclusive, um ancestral compartilhado entre todos os seres vivos. Tá? Então, se você observar outros primatas, né, e os seres humanos, eles têm o mesmo ancestral, e esse ancestral não está tão longe na linha evolutiva, porque a gente observa que nós temos mais características semelhantes do que características diferentes, né? Então, ele diz o Darwin diz o seguinte, que nós temos, de algum modo, um ancestral em comum. Essa seria a primeira ideia sustentada que sustenta o darwinismo. A segunda ideia é a questão da seleção natural, e é o ponto mais forte da ideia do Darwin. Porque na seleção natural, o ambiente funciona como um filtro que seleciona as características mais vantajosas, né? E elas se perpetuam nas espécies, enquanto que os indivíduos que não possuem tais características, eles morrem, né? Se extinguem,
ou migram. Se eles migrarem para algum lugar, eles escapam de morrer diante de uma necessidade, diante de alguma modificação no meio ambiente. Um exemplo que a gente poderia colocar são os tentilhões de Galápagos. Os tentilhões de Galápagos, eles desenvolvem, né, segundo o próprio Darwin, bicos diferentes de acordo com a sua necessidade de se alimentar de insetos. Agora, não é que eles vão desenvolver intencionalmente. Não. Nas ilhas haviam tentilhões de várias formas, com bicos maiores, outros com os bicos menores, enfim. Mas, diante do alimento que eles tinham para poder comer, aquele que tinha um bico mais fininho, ele conseguia filtrar melhor ou alcançar melhor um determinado alimento. Aquele que tinha um bico em forma de gancho conseguia rasgar melhor o alimento ou conseguia quebrar melhor o alimento. E assim por diante. Cada um dos indivíduos tem características diferentes e aqueles que possuem determinada característica mais vantajosa desenvolvia-se, enquanto que aquele que não possuía tal característica, ele migrava ou morria. Tá? Ou seja, não é o indivíduo que controla suas características, mas o meio ambiente. Daí a seleção natural. Vale salientar que o Wallace era um pesquisador contemporâneo a Darwin, que inclusive visitou o Brasil, que falou sobre a seleção natural antes do próprio Darwin. Muito depois que o Darwin morre, o Wallace também morre, são descobertos escritos do Wallace falando sobre seleção natural. E são descobertas cartas entre o Darwin e o Wallace, mostrando que eles compartilhavam informações entre eles, mas o Darwin publica a sua ideia de evolução sem aproveitar o conceito de seleção natural que foi proposto pelo Darwin. O Darwin não aproveita o conceito que foi proposto pelo Wallace, né? E isso daí é uma mancha aí nas pesquisas do Darwin, tá? A gente pode dizer que é um infelizmente, né? Beleza. Daí, o pessoal está chegando agora. Daí, nós falamos na última aula, a galera tá chegando. O pessoal está chegando, muito bem. Então, vê só. Daí, na última aula, nós falamos um pouco sobre a teoria sintética da evolução, que é o quê? É o próprio darwinismo, né? Só que com alguns conceitos de genética, né? Ou seja, é um darwinismo reformulado. Nós podemos chamá-lo também de neodarwinismo. Então, nós teríamos pelo menos 3 pontos aqui que vão estar ligados à adaptação, né? As espécies poderem se adaptar. Nós temos aqui a questão da mutação, ou seja, as características, o Darwin entendia que existia um mecanismo para transferir as características dos pais para os filhos, mas ele não sabia como isso funcionava, como de fato as características se originam, né? No tempo do Darwin não tinha conhecimento, não havia esse conhecimento sobre material genético, DNA, fabricação de proteínas ou coisas do tipo, né? Então, a mutação ela foi uma aquisição ao darwinismo para ser reformulado em neodarwinismo. A mutação que permite que, através de pequenas mudanças que vão se acumulando no material genético, as nossas características vão se modificando. E diante dessas modificações, nós podemos adquirir características vantajosas ou não. Os indivíduos que adquirem características vantajosas se desenvolvem, eles se adaptam, né? Os que não desenvolvem características vantajosas, eles vão ter dificuldades em sobrevivência, né? Os que não têm essas dificuldades conseguem se reproduzir e essas características passam para os seus descendentes. Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui de aquisição é justamente a mutação genética.
O segundo ponto é a recombinação gênica, tá? Que é o quê? É o rearranjamento do nosso material genético diante da fecundação. A fecundação acontece a partir da junção do material genético, da mistura do material genético, por exemplo, no nosso caso, os gametas, né? Óvulo e espermatozoide se juntam, aí você tem um DNA novo, um DNA que é inédito, e esse DNA faz com que eu tenha características inéditas. Eu tenho características que eu posso mais adiante, inclusive, passar para os meus descendentes. É lógico que não vão todas as minhas características, mas aleatoriamente, né, randomicamente, metade das minhas características são herdadas pelos meus descendentes, porque a outra metade vem da minha esposa. Então, esse mecanismo nós chamamos de recombinação gênica. E ele acontece por conta da meiose, acontece por conta da fecundação, acontece por conta do crossing over, que acontece lá na meiose 2. Eu acredito que vocês devem lembrar disso daí. Então, mutações, recombinação gênica. Esses dois mecanismos são importantes. E lá, o terceiro item aqui para proporcionar a adaptação das espécies seria a própria seleção natural. Ou seja, a seleção natural é um mecanismo que permite que o nosso fenótipo seja formado. Ou seja, as nossas características elas são frutos do nosso material genético, do que acontece com o material genético, mas também do que acontece a partir do meio ambiente, ou seja, das variáveis ambientais, dos fatores ambientais. Eles colaboram para a formação das nossas características. Por exemplo, eu posso ser preto porque eu tenho muita melanina no meu organismo, né, produzido por conta do meu gene, dos meus genes, do meu material genético, mas também eu posso produzir bastante melanina se eu estiver trabalhando, por exemplo, como cortador de cana, né, sempre ali exposto ao sol, radiação, e eu vou produzindo mais melanina, minha coloração vai ficando mais escura por conta desse meu hábito, né? Ou seja, a minha característica é fruto da associação que há entre as modificações que ocorrem no meu material genético e as variáveis, a influência a partir das variáveis ambientais. Beleza? Então, esses três pontos eles são fundamentais para manifestar as minhas características, para eu me adaptar e manifestar as minhas características. Mutações, recombinação gênica e seleção natural. Tá? O Darwin, ele acreditava que era só a seleção natural. Entende? Ele não entendia, ele não, enfim, ele não tinha acesso a essas questões genéticas, tá? Então, com isso, a gente tem a teoria sintética da evolução. Alguns fatores eles foram importantes para a gente poder ir compreendendo melhor a questão evolutiva, a ancestralidade das espécies. Um desses fatores é o registro fóssil, tá? A partir do registro fóssil, eu tenho a observação de como os indivíduos que não possuíam as características mais vantajosas, eles ficaram pelo caminho, né? Imagina que dentro de um conjunto de organismos, alguns não tinham as características necessárias para a sobrevivência e eles morreram, né? Eles entraram em extinção. Só com a paleontologia é que foi possível escavar, encontrar esses organismos e colocá-los dentro do grande quebra-cabeça que é a biodiversidade mundial, né? De modo que nós podemos compreender quais as características que foram necessárias para que determinados organismos sobrevivessem, enquanto que outros entravam em extinção, tá? Então o registro fóssil ele foi bastante importante, ele foi e é bastante importante para essa compreensão. A gente sabe que o registro fóssil ele pode ser dado através de pegadas, através de acúmulos de minerais que têm a forma do indivíduo que ocupou aquele espaço, certo? E algumas outras situações é como se fosse uma forma, tá? Uma forma de onde o indivíduo estava, ou seja, isso acontece quando o lugar externo ao indivíduo ele possui minérios que são mais duros que o indivíduo ou o material que estava aqui dentro, sabe?
Então, nós podemos ter as pegadas, né, que são esse tipo de vestígio que nós encontramos, inclusive, aqui no Vale dos Dinossauros, aqui na Paraíba, né? Mas podemos encontrar o indivíduo, uma estrutura semelhante ao indivíduo mesmo, com a forma do indivíduo, ou podemos encontrar uma estrutura como se fosse a forma do indivíduo, tá? São exemplos de registros fósseis, tá? Aqui está explicando um pouco sobre a questão da sedimentação, né? O indivíduo, muitas vezes, a região de sedimentação era um tipo de ambiente onde tinha, ou se tinha o mar, o oceano mesmo, né? Como é o caso daqui da nossa região. A gente encontra no sertão conchas de organismos marítimos, né? Na região sertaneja. Seria uma evidência de que o oceano ele já esteve naquela região, ele já avançou até aquela região, mas hoje recua. Ou se não seja, se não for o tipo de braço de mar, alguma coisa assim, seria um rio mesmo, algo do tipo, que a gente precisa da sedimentação. Ou seja, os sedimentos vão se depositando, muitas vezes numa velocidade alta, para que o organismo ele seja totalmente revestido por aqueles minerais, para que ele possa ser mantido, né? Ele possa ser preservado e possa ocorrer o processo da fossilização. Tá? Então, é o que a gente estava falando. Ó. Nós temos o molde, né? Que é uma estrutura que é semelhante à forma onde o indivíduo estava inserido, né? A espécie estava inserido, né? Quando os restos soterrados deixam a forma do organismo gravada na rocha e desaparece completamente. E a gente tem um contramolde, que é quando os moldes são preenchidos por minerais, né? O lugar onde estava a espécie, ele é preenchido por minerais, tá? O lugar onde estava a espécie. A forma é preenchida e forma uma cópia idêntica da planta ou do animal que foi fossilizado. Tá? Nós temos a petrificação, que é quando o próprio indivíduo ele vai sendo lentamente preenchido por minerais ou por estruturas que vão viabilizar a manutenção das suas características, né, da sua anatomia, né? E as impressões, que também são exemplos de moldes, né? São marcas ou pegadas deixadas sobre a terra, que é o que nós temos aqui na Paraíba, tá? A adaptação, nós já falamos sobre, né? A gente falou isso na última aula também. Nós temos aqui a camuflagem, que é um exemplo de adaptação, que é quando o indivíduo ele possui a característica, possui a vantagem de apresentar vamos dizer assim, uma técnica de não aparecer, né? Ou seja, ele se camufla, né? Ele não aparece, não é detectado por outras espécies, e a gente tem o mimetismo, que também é uma técnica, enfim, é uma vantagem, que é quando o indivíduo ele se parece com o outro, né? Não intencionalmente, obviamente, mas ele parece com o outro. E essa aparência com esse outro organismo, que de um modo geral, é venenoso, isso lhe traz uma vantagem, né? Então, aqui a gente tem a Erythrolampus, tá? E a gente tem aqui o gênero Micrurus. A Erythrolampus é a falsa coral e o Micrurus aqui é a coral verdadeira, tá? Entre as características embrionárias, nós temos a comparação, ó, a gente tem a paleontologia, que foi extremamente importante para a gente ter hoje a teoria sintética da evolução. Nós temos a embriologia, que também foi importante, é importante para nós termos a teoria sintética da evolução, porque a partir do comparativo entre os embriões, nós conseguimos observar, por exemplo, que existem mais características compartilhadas entre os embriões, muitas vezes, do que entre os indivíduos adultos, né? Então, significa dizer que, de algum modo, essas características, elas são compartilhadas, mesmo que seja só em período embrionário,
fortalecendo a ideia de que eles tiveram o mesmo ancestral em comum. Tá? Isso é embriologia. Além disso, nós temos a morfologia, a anatomia, que permite o comparativo entre as espécies, observando as suas estruturas internas e externas, tá? Enquanto o indivíduo se desenvolve após o nascimento. Então, nós temos a homologia, ou órgãos homólogos, que são órgãos que eles têm a mesma origem embrionária, mas eles não têm necessariamente a mesma função. Comparando aqui, a gente tem a mão de um ser humano, a pata de um cavalo, a asa de um morcego, a nadadeira de uma baleia. Estas estruturas são de organismos que pertencem ao mesmo grupo taxonômico, que é o grupo dos cordados. Tá? Todos eles são vertebrados, inclusive. Então, aqui eu tenho... aqui todos são mamíferos, aliás. Todos são dentro dos cordados e todos pertencem à classe dos mamíferos. Então, eu tenho ser humano, cavalo, morcego e tenho aqui a baleia. Todos são mamíferos. Eles têm a origem do membro posterior a partir do mesmo tecido embrionário, do mesmo conjunto de estruturas embrionárias, vamos dizer assim. Só que são funções diferentes para essas estruturas. Então, eu tenho a mão com uma função, a pata do cavalo tem outra função, a asa do morcego tem outra e a nadadeira da baleia tem outra função. Então, cada um tem uma função diferente. Então, nós dizemos que essas estruturas são estruturas homólogas, são órgãos homólogos. Eles têm a mesma origem embrionária, mas não têm a mesma função. Já os órgãos análogos, sim, aí vamos lá. A homologia, os órgãos homólogos, né? Mesma estrutura, com funções diferentes, a partir desses órgãos homólogos ocorre o que a gente chama de divergência evolutiva, que é justamente quando cada estrutura vai ganhando uma função diferente em espécies diferentes. Tá? Já os órgãos análogos são órgãos que têm origem embrionária diferentes, apesar de terem a mesma função. Aí a gente tem a asa do morcego, que é um mamífero, a asa de uma ave, um pássaro, enfim, e a asa de um inseto. São grupos taxonômicos diferentes, né? Mamíferos, aves e insetos. Tem esses órgãos, que é a asa, sendo originados a partir de estruturas embrionárias diferentes, mas as estruturas têm a mesma função. Beleza? Então, origem diferente, mesma função. Nós dizemos que esses órgãos são análogos e aqui está acontecendo uma convergência evolutiva ou convergência adaptativa. Apesar de estruturas terem origem diferente, elas convergem para a mesma função. Beleza? Vamos lá. Não, aqui está falando outros exemplos, né? Então, aqui, mesma estrutura, mesma origem, mas funções diferentes. Então, aqui eu tenho órgãos homólogos. E aqui, o tubarão, o ictiossauro e o golfinho, eu tenho aqui, enfim, organismos que são de grupos taxonômicos diferentes, tá? Peixe, réptil e um mamífero, mas, vamos pegar aqui a boca deles. Tem origem embrionária diferente, mas tem a mesma função, tá? Vamos lá. E os órgãos vestigiais, pessoal, são aqueles órgãos que, à medida que vai passando o tempo, não há necessidade da utilização deste, né? Diante de uma técnica que é desenvolvida pelo ser humano, pelo ser vivo. Vou pegar um exemplo dos nossos caninos, né? Dos nossos dentes caninos. Nós não temos dentes caninos bem desenvolvidos, principalmente por conta apesar de comermos carnes, né? Nossa espécie, no modo geral. Principalmente por conta da nossa manipulação do fogo, né? O cozimento dos alimentos. Vocês já devem ter estudado sobre isso em algum momento. Então, os nossos caninos, né? O tamanho, né? Ele diminuiu e essa característica é uma característica que foi se perdendo, né? O tamanho dos caninos foi se perdendo com o passar do tempo.
Assim, a gente pode colocar outras estruturas que foram aí perdendo a sua função, né? O cóccix, que é o último osso aqui da coluna vertebral, né? Que seria a nossa cauda ancestral. O apêndice secal, né? Que ele perde ali sua função, apesar de que foi descoberto que ele tem ali sua função ainda, né? Tem uma função ali remota, que é o armazenamento de determinadas bactérias, e essas bactérias promovem a absorção de alguns nutrientes e a quebra de alguns nutrientes e a síntese de algumas proteínas, tá? Nessa região secal, tá? Muito bem. Por fim, nós poderíamos colocar aqui algumas provas que nós consideramos como provas bioquímicas, né? Que é a questão do mapeamento genético. Seria aqui a última ciência que significativa para o estabelecimento da teoria sintética da evolução, que é a biologia molecular. A partir da biologia molecular, nós temos a análise do DNA das espécies e o comparativo dessas estruturas, né, que é o material genético. Então, quando você compara o material genético entre indivíduos da mesma espécie, nós temos que ter pelo menos 95% do DNA compatível, tá? Isso significa dizer que o nosso material genético, né, da galera que está aqui, né, tem 9 pessoas. Então, o meu DNA, o DNA de Arnóbio, de Tawane, Renan, Açucena, Águida, Noemi, Samir, os nossos materiais genéticos, eles têm pelo menos 95% de compatibilidade. Essa é a regrinha, né? É uma regrinha que ela pode ser quebrada em algumas situações. Mas, de um modo geral, é assim, 95% de compatibilidade. Quer dizer que indivíduos que são parentes, eles têm uma compatibilidade acima dos 95%, né? Você e sua mãe, você e seu irmão, é 99, alguma coisa, né? O que faz você diferente dele é só esse 0, alguns por cento, ok? Seria isso, tá? Então, o material genético, o nosso material genético, ele é estudado a partir da biologia molecular e isso colabora para que a gente possa compreender melhor a teoria sintética da evolução. Bora aqui para o praticando. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só a questão 1. 3 processos fundamentam a teoria sintética da evolução. Aí tem aqui. Processo que gera variabilidade, processo que amplia a variabilidade e processo que orienta a população para maior adaptação. Aí vamos lá. Muito bem. Processo que gera a variabilidade genética. Não sei se vocês lembram, mas a gente já falou algumas vezes aqui sobre tipos de reprodução sexuada e assexuada. Qual é a reprodução que a gente tem a maior variabilidade genética? A sexuada ou a assexuada? Quem é que lembra? Então, seria a reprodução sexuada. A partir da reprodução sexuada, nós temos troca de material genético. Essa reprodução sexuada, ela gera variabilidade genética, tá? Então, a gente teria na reprodução sexuada o quê? A recombinação gênica, tá? Então, processo que gera variabilidade genética, recombinação gênica. Muito bem. Processo que amplia a variabilidade genética. Depois que a gente tem a nossa estrutura gênica, né, formada, nós podemos ir ampliando essa adaptação a partir das mutações, tá? Então, é um processo que amplia a variabilidade genética, mutação. Ó. Então, já pega a letra B. E processo que orienta a população para maior adaptação, a seleção natural. Então, seria a letra B de bola, tá? Recombinação gênica, mutação e seleção natural. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma. Vamos pegar essa.
Se a gente fizer a 4, só dá para 4. Vamos pegar um aqui mais. Vamos pegar aqui a letra, a questão 3. Questão 3, ó, da Unicamp. O melanismo industrial tem sido frequentemente citado como exemplo de seleção natural. Esse fenômeno foi observado em Manchester, na Inglaterra, onde a industrialização iniciada em 1850, o ar carregado de fuligem e outros poluentes provocou o desaparecimento dos líquens de cor esbranquiçada que viviam no tronco das árvores. Antes da industrialização, esses líquens permitiam a camuflagem de mariposas da espécie Biston betularia, de cor clara, que eram predominantes. Com o desaparecimento dos líquens e escurecimento dos troncos, pela fuligem, as formas escuras de mariposas passaram a predominar. Então, vê, em determinado lugar, tinham mariposas claras e mariposas escuras. Mas, por conta da fuligem, né, a questão da industrialização e tal, todo o processo que carregou a fuligem para os troncos das árvores, deixando tudo mais escuro, as mariposas brancas, elas foram desaparecendo, enquanto que as mariposas pretas ou escuras, né, elas foram tomando conta da região, né, inclusive o lugar, o espaço das mariposas claras. Aí a letra A diz assim: por que esse fenômeno pode ser considerado um exemplo de seleção natural? Por que é um exemplo de seleção natural? Porque o ambiente está selecionando a característica mais vantajosa. Qual é a característica mais vantajosa nesse ponto? A característica mais vantajosa é possuir uma coloração escura. Os indivíduos que possuem a coloração escura têm uma vantagem, eles sobrevivem, eles se reproduzem mais. É igual se eu pegar o exemplo dos polos, né? do polo, da geleira, onde você tem o urso polar, e esse urso polar ele se desenvolve melhor porque ele se camufla melhor. Se em algum momento existia um urso com a coloração mais escura, esse urso ele não tinha uma vantagem, né? E quando ele ia chegando perto do animal para predar, o animal fugia, então ele se alimentava menos. O urso polar, por ser branco, ele se aproximava com mais facilidade, se camufla melhor e ele tem mais vantagens em detrimento de outros organismos, tá? Então, por que esse fenômeno pode ser considerado exemplo de seleção natural? Porque o ambiente selecionou a característica mais vantajosa, que é a coloração escura. E a letra B diz assim: como uma mudança ocorrida na população seria explicada pela teoria de Lamarck. Como poderia ter sido explicada pela teoria de Lamarck? Nós poderíamos dizer o seguinte: se fosse a teoria de Lamarck, o Lamarck dizia o seguinte: as mariposas foram modificando sua coloração para se tornar escuras, né? As claras foram modificando sua coloração para se tornar escuras, para poder se camuflar no ambiente. Ou seja, intencionalmente houve essa modificação em sua coloração para que eles pudessem se adaptar melhor ao meio. A gente sabe que não é isso, de fato, que acontece, tá? Mas se fosse o Lamarck explicando, seria certamente dessa forma. Eu fiquei com medo agora, pensei que não estava gravando, porque pelas minhas contas a gente já ia encerrando aqui. Mas como não apareceu nada aqui, então vamos. Pegar mais pelo menos uns 2 minutinhos. Ó, beleza, vou pegar aqui uma questão. Tá, isso aqui é o que a gente tinha falado, né? Ó. Pegar do Enem, né? Ó. Vamos lá, tem assim, ó. Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. Nessa situação, apresentam algumas características corporais, como, por exemplo, a ausência de patas, corpo anelado
que facilita o deslocamento no subsolo, e, em alguns casos, a ausência de óleos. Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, ele diria que as características citadas no texto foram originadas pela seleção natural? Não pode, isso aí seria Darwin. Letra B. A ausência de óleos teria sido causada pela falta do uso dos mesmos, segundo a lei do uso-desuso? Exato, vou nem precisar nem ler o resto, mas já vi que é essa. Mas vamos lá. O corpo anelado é uma característica fortemente adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração? Não. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio genético? Não pode ser, porque no tempo de Lamarck não se sabia de nada sobre genética. Então, o que acaba com a questão, a alternativa é isso, tá? Essa primeira parte está correta. Essa primeira parte. As patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em seguida, até a falta de uso, né? Aí de patrimônio genético aí já acaba. Letra E. As características citadas no texto foram adquiridas por meio de mutações. Também não pode, porque tem a ver com genética. Então, seria a letra B, tá? Lei do uso-desuso, Lamarck, e é isso aí. Beleza? Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá certo? Mas na próxima aula nós continuaremos e nós vamos falar sobre genética de populações, tá? Alguns mecanismos que estão relacionados também com a evolução, inclusive, mas principalmente quando a gente fala de grupos de seres vivos, grupos, espécies, tá? População, né? Grupos de indivíduos da mesma espécie, para a gente poder aqui ir encaminhando aqui a finalização do nosso material, graças a Deus. Beleza? No mais, um abração a todos vocês. Nos veremos na próxima. Estou com saudades. Vamos organizar a confraternização, né? Pelo menos nos vermos. Um abração e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.